Deus está achando você hoje, sabia? No meio disso tudo, Deus está levantando você. E sabe de uma coisa? Naquilo que você foi ferido, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar pessoas. No lugar da ferida vai ser o lugar que Deus vai derramar óleo, e ali vai derramar autoridade sobre você. Você vai chegar a pessoas feridas da igreja, e eu te entendo, eu sei exatamente o que tu está sentindo. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui ferida também pela igreja, eu sei exatamente. E eu sei exatamente o que a pessoa sente num lugar como esse. E eu quero dizer para você, Deus está te reposicionando no corpo de Cristo, curando você, achando você nessa noite. Você tem valor, sabe de uma coisa? A dracma, Jesus podia ter dito, olha, tinha 9 dracmas, perdeu uma. Tem 9. Mas aquela dracma era tão importante, porque o valor de Deus, o valor para você em Deus é individual. Uma tem importância, uma tem valor. Em nome de Jesus, amém? Você não é o seu passado. É fácil falar, né? Difícil é viver isso. É fácil. É igual assim, fala para o irmão do seu lado, você não é seu passado, você fala bonitinho. Você não é seu passado, mas você mesmo não vive isso. É como é difícil nós entendermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Como é difícil vencermos as amarras do passado. Um passado muitas vezes que quer te definir. Você já viu quando você quer se mover para algo para Deus? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontecia muito. Quando eu ia me mover para fazer algo para Deus, mas olha o teu passado. Mas olha aquela situação. Olha isso e olha aquilo. E eu nunca vi o Senhor preocupado com o meu passado, porque na verdade Ele diz que Ele é colocado no mar chamado esquecimento. Mas nós muitas vezes não conseguimos vivenciar isso. E eu falei assim para Deus, Deus, eu estou com uma palavra, gente, na agulha, faz um tempo já. É uma palavra profunda. Eu falei, Deus, então vamos ministrar aquela palavra. O Senhor falou, não, filha. No meu reino, no meu espírito, nós caminhamos respeitando fundamentos. E às vezes, o Senhor vai trazer uma palavra para nós que ainda não está no tempo, porque Ele precisa estabelecer fundamentos na nossa vida, arrancar coisas ainda. É igual Neemias, quando Neemias foi reconstruir os muros, o que ele fez? Ele primeiro tirou os escombros. Precisa tirar aquilo que foi destruído. E o passado é um escombro na sua vida. O passado é o que impede a construção de Deus. Todas as vezes que você vai tentar construir, você precisa limpar o local. Então, essa palavra hoje veio do coração de Deus. E uma coisa que a gente, como igreja brasileira, às vezes não entende, que nós entendemos verdades bíblicas. É maravilhoso quando você vai num culto e você começa a entender verdades, aquilo entra no teu espírito, né? Quando a gente escuta uma pregadora, um pastor falar algo, você fica assim, uau, é verdade, é isso mesmo. Mas existe uma grande distância entre você entender e praticar, e desfrutar daquele entendimento. A verdade é que você pode entender aqui, mas você só desfruta quando você leva para as suas ações, quando você age. Essa é uma verdade imutável do reino, sabe? E Deus, Ele é tão maravilhoso, porque Deus não pensa como nós pensamos. Deus realmente acredita na nossa mudança. Deus acredita na nossa transformação. E Ele não só acredita, como Ele promove o tempo inteiro situações que nos transformem, situações que nos mudem. E quando uma pessoa ou uma situação muda de verdade, ela torna-se digna do nosso investimento e temos motivos tangíveis para acreditar naquilo. E é isso que Deus faz, e Deus investe em você. Se existe uma coisa que Deus vai fazer com a sua vida, é investir. Principalmente quando você começa a corresponder ao chamado dEle. Quando você começa a dizer sim para Deus. Quando você começa a obedecer coisinhas pequenininhas. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu não entendia muita coisa. Eu era religiosa desde pequena, dentro da igreja. Para mim, Deus era me livrar de todo mal, do mal, amém, né? Do mal, amém. E eu não tinha um relacionamento porque nem era ensinado isso. O ensinado era o quê? Não, o pastor faz uma oração forte por você no final do culto. Ou ele faz uma oração forte na sua vida. Ou você vai fazer uma campanha de 7 semanas. E aí aquela campanha vai te abençoar. Mas eu não tinha relacionamento com Deus. Então era aquela da campanha. Já viu gente que leva carteira de trabalho para essa campanha? É vergonha, mas eu já levei a minha.
Já viu esse documento? Já viu que as pessoas iam com as questões? São as minhas questões. Os documentos levam as questões para o juiz. E levantava na hora das 7 semanas. Mas tipo assim, Deus era igual, sabe? Você estava assim, lidando com Deus igual muita gente lida com um santo. Vem cá, me faz alguma coisa por mim. Mas eu não quero relacionamento contigo. É uma imagem, eu quero que você... É idolatria. Eu venho aqui 7 vezes e você faz o que eu quero, entendeu? É uma manipulação. Só que a gente não entendia que era manipulação. A gente achava que era muito de Deus isso. Quem está me entendendo? E aí, um dia Deus falou comigo, mas filha, eu estou te chamando para um relacionamento. Eu falei, mas como que é isso? E eu lembro que com 8, 9 anos de idade eu ganhei uma Bíblia. E eu pensei, pequena, assim, eu vou ler o Novo Testamento todo. E quando eu comecei a ler o Novo Testamento na minha cama, antes de dormir, eu olhava para aquela Bíblia e dizia assim, esse Jesus aqui, ele não tem nada a ver com o Jesus da igreja. Ele é diferente, ele é amoroso, ele ama os pecadores, ele chama para perto. Eu lembro que quando eu li sobre Zaqueu, que Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa terrível. E Jesus chama, Zaqueu, desce. Jesus viu, esse cara subiu numa árvore para me ver. Jesus fala, cara, desce da árvore. Eu vou para a sua casa hoje. Vai ter transformação na sua casa. Esse era Jesus. E eu comecei a entender e aquelas lembranças vinham sobre mim que Jesus era diferente. E eu comecei a entender e entrar num relacionamento com Deus. Depois de casada, me converto, entrego meu coração para Ele, começo a me relacionar com Deus. Só que me relacionar com Deus, e eu lembro que eu ouvia coisas na minha sala orando, mas não condiziam com a minha realidade. Eu dizia, Deus, é impossível viver isso, porque eu não consigo acreditar, Deus, olha a minha vida. E aí Deus vinha com uma graça, um favor, filha, o teu passado foi um lugar que eu usei para te chamar para mim. Muitas de vocês aqui estão se cobrando por um passado que Deus já perdoou, que Deus já liberou você, e na verdade Ele foi uma isca do céu para te chamar para perto dEle. Muitas mulheres vêm falar comigo que tem culpas e pesos e coisas dentro do coração escondidas e não conseguem se libertar. E eu sempre digo, quando você começar a conhecer Jesus e se relacionar com Ele, tudo que você vai querer andar na verdade, caminhar na luz, porque faz parte desse processo. E esses dias eu estava lá em casa e eu estava falando com Deus, não como uma filha, falando como uma serva. E Deus falou assim comigo, filha, te levanta desse chão, você é minha filha. E eu falei, Deus, eu sou tua filha, mas eu não sei me comportar como filha. E foi aí que eu aprendi que nós podemos falar para os outros, eu sou filha de Deus, mas você não se comporta como uma filha de Deus, você não anda como uma filha. Você anda como uma escrava, com roupas de escrava, com mentalidade de escrava. E essa foi uma das piores coisas que aconteceu com o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito, Deus tira eles do Egito, mas antes de levar para uma terra prometida, Deus precisou levar para um deserto, para mudar a mentalidade deles. Olha como isso é tão forte, eles não poderiam ir com aquela mentalidade escrava para a terra prometida, porque eles iam fazer daquele lugar um Egito. Você já viu uma pessoa, eu já vi isso muitas vezes, quando nós trabalhávamos em bairros carentes na cidade. Eu lembro que uma vez tinha uma mulher que tinha uma casinha se desmanchando, até perigoso estava, na frente do nosso projeto social. E alguns irmãos que estavam congregando ali com a gente, um dos irmãos tinha um dinheiro guardado. E ele disse que ele foi orar e Deus falou assim para ele, filho, tu está com esse dinheiro guardado, mas tu tem a tua casa para morar e essa mulher está com a casa em pedaços. Ele veio conversar com a gente e falou, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou erguer uma nova casa para ela, eu vou fazer um começo. E aí todo mundo se mobilizou junto e fomos construir essa casa para essa mulher. E eu imaginei, assim, a gente imagina tudo, né? Uma cozinha nova, a gente fez tudo, assim, tudo tão novo, tão bonito. Gente, em menos de um mês, aquela casa novinha estava o mesmo barraco dela de antes. Porque a mentalidade não havia mudado. Muitas vezes não é o ambiente que precisa mudar. Primeiro precisa mudar a nossa mente, o nosso coração.
Você pode observar que muitos de vocês estão chorando por algo que já passou. Você já está no novo tempo, num outro lugar, mas você não consegue desfrutar porque a sua mente está lá ainda. E aí Deus te leva para desertos. Deus começa a te levar para lugares para arrancar de você essa mentalidade de escrava e te dizer que você é filha, que você tem lugares específicos. Outro dia, só para você entender, outro dia eu estava aqui sentada na frente com a Isabela e o Telmo estava ministrando no domingo. E ela admira muito o pai dela. Ela fica assim, sentada, admirando ele ministrar. Ela fica assim, paradinha. E eu fico assim, olhando para ela e falo, como deve ser bom admirar o pai. Não é? Olhar com admiração, assim. E ela estava assim, mãe, posso ir com meu pai? Posso ir com meu pai? Eu falei, não, Bela, o pai está ministrando. E o Telmo percebeu que ela estava querendo vir com ele. Ele, como pai, ele falou, vem filha, vem por aqui. Na hora que ela veio, Deus falou comigo, isso é ser filha, tem um lugar especial. É um lugar que é só dela. Talvez se qualquer pessoa aquele dia no culto dissesse assim, eu queria ir ali com o pastor, não tem nem graça, não tem nem acesso, não tem nem lugar, não tem nem autoridade. Mas o filho tem. E Deus falou comigo, é assim que você é para mim, você tem acesso a lugares de filha, que só você pode vir. Entende isso? Que é seu lugar, mas você não desfruta, porque você entende, mas não desfruta. E encontrar a plenitude na vida cristã é um processo. Eu vejo muitas mulheres frustradas falando assim para mim, ai, porque a minha vida com Deus parece tão morta. Pastor, eu te ouço ministrar e me dá uma vontade de ir para Deus. Quantas mulheres que ouvem as ministrações têm vontade de chegar em casa e jogar no chão, não é assim? Aí muitas se jogam no chão e parece que não acontece nada, eu não escuto, eu tenho dificuldade. E aí eu entendo que encontrar a plenitude com Deus na vida cristã é um processo. É interessante que Jeremias, o Senhor estava treinando Jeremias, levantando Jeremias como um profeta. Olha isso. Está lá em Jeremias 1, se eu não me engano. E ele fala, olha Jeremias, eis que eu te chamei, meu filho, desde o ventre da tua mãe, para ser um profeta para as nações. Eu estava falando, eu te marquei desde o ventre. Eu permiti que você nascesse porque eu te chamei desde o ventre. E aí, Deus faz um trocadilho com Jeremias, mas Jeremias vai dizer assim, mas Senhor, eu sou muito jovem, sou muito criança, sou muito imaturo. Como que vai ser? Né? A gente não fala assim para Deus, quando Deus fala, Deus chama a gente não dá sempre uma desculpa. Igual Moisés, eu sou gago, chama outro. Geralmente os libertadores vão sempre empurrar para outro e Deus vai sempre pegar você de jeito. E aí Deus faz um trocadilho, Deus faz um treinamento com Jeremias. Deus fala assim, Jeremias, o que você está vendo agora aqui? Ele falou, estou vendo um pé de amendoeira. Uau, Jeremias, você viu muito bem. E logo depois ele começa a mostrar visões para Jeremias. Deus vai treinar você. Deus vai treinar a sua visão. Deus vai treinar o seu coração. Vai ter situações que são treinamento para a sua vida. E você vai se ligar depois na hora. Você vai dizer, tu estava me testando. Quantas coisas Deus fala, o que você vê, filha? Eu vejo isso. Muito bem. Mas não tem nada a ver aquilo ali. Aí eu falo assim, o quê? Aí depois Deus fala outra coisa. Essa tarde, hoje mesmo aconteceu algo incrível. Eu fui almoçar com a pastora Mari, veio visitar, vou almoçar com ela. A gente estava conversando, contei para você que poucas vezes muita gente tem muita visão, né, muita visagem. Eu sou muito pé no chão com as coisas de Deus. Não fico vendo o anjo toda hora, né? Igual Maria. Maria não viu o anjo, não, mas ela gerou Jesus, entendeu? Eu não tenho muito esse negócio espiritual uau. Eu tenho muito medo disso. De tanto medo, eu fico até com o pezinho mais atrás. Às vezes, beiro ser cética. Porque eu não gosto de invenção, gosto de coisa verdadeira. Só que eu estava num lugar ministrando, e aquele dia, é como eu falei hoje, que tem dias que parece que Deus vem com uma graça inexplicável, Ele vem como Ele quer. E eu estava orando, e quando eu olhei para a minha mão, eu me vi segurando, sabe aqueles molhos de chaves antigos, que é um ferro redondo e um monte de chave ali, um molhão daquele na minha mão. E eu peguei esse molho de chave e na mão, na minha visão, olhei assim, Deus falou, essas chaves não são para você. Que a gente já pensa, chave na minha mão, o que é que eu vou pegar? Deus falou, não te empolga, essa chave não é para você, na hora. Essas chaves são para abrir cadeias, é para destravar pessoas, destravar mulheres. Por isso que são antigas, são prisões antigas, fala de passado. E eu falei, uau.
Pouco tempo depois, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu estava passando numa rua, eu vi essa chave, e o Senhor falou para mim, entrega essa chave para ela. E quando eu recebi a chave é exatamente da visão que eu tive. E aí hoje eu contei isso para a pastora Mari, eu falei, eu vi essa visão e tudo. E aí hoje, eu sempre antes de ministrar, eu peço intercessão, sempre vem alguém aqui e ora por mim. Você não faz nada sozinho. Você não pode se movimentar sem intercessores. A Bíblia fala constantemente nas guerras que eles enfrentavam os adoradores, os intercessores na frente. Pessoas que oram ao Senhor, foram chamadas para interceder, para segurar os seus braços. E um dos intercessores falou aqui comigo, vejo um molho de chaves na tua mão, mas essas chaves não são para você. E Deus me sinalizou, falou comigo, filha, porque lembra aquela chave daquele dia, é para hoje, você vai arrancar mulheres do passado, são chaves antigas, de cadeias antigas. Mas sabe de uma coisa, eu posso vir, é igual alguém pode vir e gira a chave, abre a porta, mas o sair é teu, eu não posso te arrancar desse lugar, entende? E muitas de nós estão com as portas abertas da cadeia, já viu aquele passarinho que está tanto tempo preso na gaiola, e quando você abre a gaiola, ele não sabe voar. Ele não sabe lidar com a liberdade, ele sai da gaiola e volta de novo para a gaiola, você tem que fechar a porta da gaiola. Hoje o Senhor está fechando porta de prisões aqui para que você não volte para elas. Mas você precisa sair delas. Então eu descobri que a nossa identidade, ela é lapidada por Deus, sim. A Bíblia diz que é de glória em glória. Esse ano eu disse assim, Deus, todo ano eu falo, me dá uma palavra específica para esse ano. Ano passado, Deus me deu aquela palavra das tendas, alarga o espaço das tuas tendas, porque transbordarás. Se você não fez isso, faça isso, peça para o Senhor uma palavra que te balize durante o ano. E esse ano eu falei, Deus, qual é a palavra? E aí Deus me deu Isaías 58, o verdadeiro jejum. Aquela palavra que você sai moída quando você lê ela. E eu falei, Deus, o que significa essa palavra para esse tempo, para essa hora? E Deus falou assim comigo, você está vendo ali que a glória, ela vai brilhando. Se você ler Isaías 58, você vai ficar admirado com o que Deus faz. Ele, se você tirar o dedo acusador, se você andar com Ele, se você sair do ritualístico e ir para o relacionamento, você vai ter uma luz que vai brilhando, é um processo, porque ressuscitar é um ato. Falou, Lázaro, vem para fora. É um ato. Desenfaixar é um processo. Leva tempo. E a Bíblia fala o quê? Que Jesus disse o quê? Desenfaixai-o. Tire as faixas dele. É um processo. Não peça um milagre na área que você precisa de um processo. A borboleta, ela não precisa de um milagre, né? A lagarta, para virar borboleta. Você não chega para uma lagarta lá e diz assim, em nome de Jesus, tu vai ser uma borboleta. Eu quero profetizar asas rosas, vermelhas e azuis. Não. Ela vai ter que se submeter a um processo dela mesma, de entrar num casulo, ficar quietinha para que ela possa ser transformada. E às vezes você está orando, por isso que a Bíblia fala, vocês não pedem, e quando pedem, pedem errado. Você pede milagre aonde precisa de processo, pede processo aonde só Deus pode fazer um milagre. Então, por isso que Deus precisa calibrar o nosso coração e fazer entender o porquê que essas amarras precisam ser escondidas, ser arrancadas. O Espírito de Deus está restaurando mulheres hoje aqui, mudando destinos hoje aqui. As mulheres estão me ouvindo. E sabe, eu quero falar uma coisa para você. Jesus te amou e te ama apesar do teu passado. Quando Pedro estava se achando, cara, eu já falei isso aqui. Pedro estava se achando tanto, que ele queria até ajudar Jesus. Porque quando a gente está muito assim, a gente quer ajudar Deus. Deus, vem cá, meu marido é bem endemoniado, vem cá. Deixa eu te explicar como é que lida com ele. A gente começa a querer ensinar Deus a fazer as coisas. Você já viu que você vai para Deus com um script pronto? Deus, sabe o que tu vai fazer? 13h45, o Senhor vai abrir aquela porta lá, eu vou passar por ela. 2h15, o Senhor vai dizer aquela palavra que eu vou cair uma lágrima aqui desse lado. Eu vou me jogar naquele chão e vai ser maravilhoso, Senhor. Mas Deus, Ele não trabalha dessa forma. Ele é Deus. Você é barro, Ele é o oleiro. A Bíblia ainda fala, pode o barro dizer para o oleiro, me faz desse jeito? Não pode, porque a gente está na mão dEle. Você está na mão dEle. Você disse, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Quem tem coragem de fazer essa oração agora aqui? Pensa bem.
Será que você pode dizer para Deus: eu sou o barro e você é o oleiro, me molda conforme o Senhor quiser, faz de mim o que o Senhor quiser. Amém? O céu viu isso, hein? Pois não vem chorar aqui. Mas não existe nada melhor do que estar nas mãos desse oleiro, porque mesmo que o vaso quebre, que o vaso desmonte na mão, ele torna a fazer um outro vaso. E Pedro nega Jesus, mas Jesus, sabendo de tudo, Jesus fala: olha, sabe, Pedro, sabe sobre a tua palavra, sobre ti, meu filho? Ele muda o nome de Pedro, diz: olha, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Tu vai ser uma das vozes mais fortes depois que eu partir. Jesus não desistiu de Pedro pelo passado, porque o passado não define quem Pedro era, foi um erro, não é uma definição de identidade, não é uma definição de quem você é. Pelo amor de Deus, pare de se massacrar e massacrar as pessoas ao redor de você pelos erros que elas fizeram. Você não é o erro, aquela pessoa não é o erro, foi um erro. Conserta e bola para frente, viver o que Deus tem para a sua vida. Não define quem você é, não muda quem você é. Você é alguém amado por Deus, chamado por Ele. E quando você diz sim para Deus. Eu vejo mulheres que passam por traições dentro do casamento, onde os homens traem. Passam por traições, muitas mulheres pegam os homens com pornografia no celular. Às vezes eu vou olhar meu direct e eu falo: Deus, tem misericórdia da nossa nação, dos homens da nossa nação. Tanta pornografia, tanta sujeira, tanta coisa escondida. E uma mulher chega para mim com o coração dilacerado, fala assim, se sentindo traída, machucada, ferida: o que eu faço? E a palavra que eu dou, eu digo assim: acredite nele mais uma vez. Chama para uma conversa, não adianta fazer um escarcéu, não adianta brigar, entende isso? Não adianta fazer um estardalhaço. Chama para perto, fala: eu descobri, eu vi pornografia no seu celular, o que está acontecendo? Às vezes tudo que um homem precisa, uma pessoa precisa de crédito. Eu lembro de um casal que passou por uma traição. Estavam destroçados, assim, destruídos, não tinha mais esperança. E aí um dos dois pensou: não dá mais, vamos desistir. E alguém, na hora certa, com a palavra certa, falou assim: mas todo mundo merece uma chance. E esse casal está junto até hoje. E nunca mais aconteceu. Eu sei que existem casos e casos. Eu não quero generalizar. Mas eu quero dizer para você que muitas mulheres estão com o marido, perdoou a traição, perdoa entre aspas, porque joga na cara sempre. E se não joga na cara, trata mal, porque ele não merece mais tanto. Por favor, em nome de Jesus, dê uma chance para as pessoas. Elas mudam. Dê uma chance. Deus está falando aqui. Não ia ministrar isso, mas Deus está falando para você: dê uma chance. Você não precisa de chance. Quantas vezes você chega para Deus e Deus fala: por favor, Deus, não desiste de mim. Quantas vezes você pensa em desistir de você e Deus está falando: não desista de você, porque eu não desisto. Sabe, nós definimos muito as pessoas por seus erros, mas nós não temos a visão do todo. E eu tenho percebido que existem muitas filhas perdidas dentro da casa do Pai. E existem 3 formas de se perder dentro desse passado mal resolvido. E a Bíblia mostra 3 formas de se perder muito peculiares. Ela fala de uma ovelha que estava no aprisco com 99 e ela foi pastando, não foi? Essa ovelha, ela não planejou pela manhã se perder. Ela não disse assim: hoje eu vou me perder, né? Vou pegar minhas malas e vou sair do aprisco. Não, é aquela ovelha que vai comendo pasto e vai, e quando ela vê, ela está longe demais. Você já passou por isso na sua vida cristã com Deus? Você foi se distraindo, comendo aqui, comendo ali, quando você viu: cadê Jesus? Você estava conhecendo todos os pregadores do YouTube, você estava conhecendo todas as canções do momento, mas você não parou para ficar com Jesus, para estar perto do alimento que Jesus dá, do pasto que Jesus escolhe. Porque sabia que até o alimento que você come, Jesus escolhe. Porque se Ele é o pastor, Ele que leva você para pastos verdejantes. É Ele que diz: come dessa fonte. E quantas vezes nós vamos para outras fontes duvidosas e nós nos perdemos. A Bíblia diz que para esse tipo de estar perdido, Jesus vai atrás.
Então ele deixa as 99 no aprisco, guardadinhas por outro pastor, e ele vai pelas encostas e vai procurar aquela ovelha que se perdeu. E a ovelha está paradinha, porque a ovelha não tem senso de direção, e aí então diz que aquele pastor põe ela nos seus ombros, sara as suas feridas e leva ela de volta para o aprisco. Já viram aquela música da ovelha perdida? Como é que é? O começo dela. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, 100 ovelhas cuidou, e numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, colocou nos seus ombros e ao redil voltou. Só quem é crente de 40 anos sabe essa música. O resto conhece aquela nova, Worship. Conhece aquela, né, que ele vem. A gente conhece essa música. Eu chorava com 14 anos, com disco. Tô igual aquelas velhas falando, mas não sou tão velha assim. Com LP, botava lá, às vezes dá uma furadinha, não dá nada. Então essa Jesus busca. Às vezes você se perde, vem um versículo bíblico na hora certa, alguém bate na sua porta, o WhatsApp, a sua amiga, vamos no culto de quinta lá na igreja, que é bênção. Ele te acha todo esgualepado, ele te traz. Primeira coisa que ele faz, ele muda a visão. Você está lá, não estou vendo nada, Deus te levanta e põe no ombro, você começa a ver tudo diferente. Aí de repente ele já passa a mão na tua cabeça, bota um óleo, já sara as feridas, você já voltou para o aprisco, até esqueceu do passado. É rápido esquecer do passado. Só que tem um tipo de se perder que é o tipo do filho pródigo, porque a ovelha não decidiu, mas o filho pródigo decidiu sair de casa. Então é aquele filho que chega para o pai e diz, me dá a parte da minha herança. Matou o pai vivo, né? Porque a herança só vem, tipo assim, não quero esperar tu morrer não, me dá aqui a parte, e eu vou sair, eu estou a fim de sair, eu vou sair de casa. E a Bíblia diz que o pai não vai atrás do filho, mas ele espera todos os dias o filho voltar, e o filho precisa voltar. O filho saiu. Talvez tem mulheres que estão aqui ou estão me ouvindo, que você saiu da casa do pai e você precisa voltar. Você está experimentando tantas coisas no mundo, você está lá no mundo experimentando, vem para a igreja, chora, está na balada no final de semana. Eu vejo, gente, elas postam a foto aqui do culto com a mão levantada para cima. Aí chega no sábado, barriga para fora, peito para fora, sextou. Eu fico misericórdia, eu sigo no Instagram, eu fico, Senhor, ela estava chorando na quinta, jogada no chão. Então assim, ela vai, experimenta, entendeu? Ela está assim. Aí se pergunta, você é crente? Claro! Entendeu? Mas não tem vida com Deus, não tem temor, não tem nada. Assim, ela é carregada pela misericórdia de Deus o tempo inteiro. Vai lá, 4 anjos, ela foi lá para a balada, pega ela lá, traz ela de volta. Frustra ela, levanta um cara lá para dizer. Aí elas vêm na segunda, no domingo à noite, pastora, pastora, a senhora não sabe o que aconteceu? Eu sei. Falei, vai para lá, vai. E aí, essa tem que voltar, e a casa está sempre pronta esperando. O pai está esperando, e o pai é tão bom que ele dá uma aliança no dedo, dá uma roupa nova, calçados novos, tira aquela roupa suja, tira o cheiro do pecado, ele traz assim, filho, é tudo teu. Só que a Bíblia falou também que existe uma outra forma de se perder, e essa que eu quero falar hoje, que é a dracma perdida. Porque a dracma se perdeu dentro de casa. Ela estava na casa,
ela estava junto, mas ela se perdeu dentro de casa. Existem muitas filhas de um pai tão amoroso, perdidas dentro de casa. Muitas mulheres que estão lotando conferências, têm bíblias rosas, compram canetas coloridas, dizem que vão estudar a palavra, estudam a palavra, mas infelizmente elas não têm uma postura de filha, se sentem perdidas dentro da casa do pai. Elas não sabem quem são, não sabem a sua identidade, elas não conseguem viver a vida que Deus separou para elas. E se eu fosse pedir, levanta a mão quem se sente assim, eu não vou expor você, eu creio que a maioria ia levantar a mão, que tem dificuldade de se ver como filha. E eu queria muito que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 15, 8. Eu não sei se você está sentindo o Espírito Santo aqui tão forte hoje. Será que é só eu aqui? Vocês estão percebendo? Hoje é um dia de resgate aqui. Lucas 15, 8 diz o seguinte: ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E então, tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhos e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora eu achei a minha dracma perdida. Essa parábola, ela nos ensina, sabe? Jesus está dando um ensinamento através de parábolas. Quando você vê Jesus falando sobre parábolas, é que aquela situação não aconteceu. Mas Jesus está pegando algo do dia a dia e falando para você e nos ensinando de uma forma prática. Eu amo Jesus por isso, porque ele não tem uma palavra rebuscada. Os fariseus, ninguém conseguia entender o que eles falavam. Já viu aquele tipo de pessoa que você fica com o dicionário na mão escondido, olhando para... Você fica... Eu sou muito simples, até falo palavras erradas. Já estou resolvida nisso. Mas tento me corrigir. Mas eu falo muito palavra errada. Meu marido que me corrige, ele fala: amor, meu Deus. Há uma professora de português lá na quinta, ela vai ficar assim, sofrendo. E falo muitas palavras erradas, mas é interessante que Jesus, ele tinha uma forma simples de falar. Você imagina uma pessoa escolher ser carpinteiro? Jesus escolheu uma profissão tão simples da época. Jesus ama a simplicidade. E deixa eu dar um spoiler, talvez do que eu vou falar daqui a algum tempo, mas Deus falou comigo: filha, a simplicidade nesse tempo é um escudo. Nós estamos vivendo tempos de muita ostentação, de muita aparência, de muito mostrar. E Deus está falando: aqueles que se refugiarem na simplicidade vão ganhar um escudo e vão caminhar comigo. Você vai ser tentado mostrar ser uma pessoa que você nem é, para tentar agradar pessoas que você nem conhece. E Deus está falando assim para você: ei, deixa isso, porque eu vou te ensinar que a simplicidade tem um poder de te levar para o centro, preservar a sua essência. Igual eu ia fazer um post, no fim não fiz. O pessoal ficou comentando lá no Face que eu postei as fotos da viagem, certo? Eu pensei: uau, que óculos lindo. O óculos foi emprestado da Dai. Quer saber? Ó, todo mundo quer... Pastora, que marca é o óculos? E eu bem assim: Victoria's Secrets. Aí assim, o óculos não é meu. Emprestado essa aqui. Foi, me salvou, disse assim: tem um óculos bonito para ir? Eu falei: deixa eu emprestar um óculos. Maiô, na promoção da coleção passada, 50%. Pastora, essa tua saída de praia maravilhosa. Foi naquelas barraquinhas de praia, baratinha. Meu marido foi lá e comprou. Para ele comprar tinha que ser baratinho. Tadinho, não, amor. Ele está aí, misericórdia. Ele é um querido. Eu falei assim, ó, sabe aquelas coisas que tu fala assim, que tu joga, tu pesca, e o peixinho vai lá e morde a isca? Eu comprei um biquíni também numa loja assim. E aí eu falei: eu vi uma saída tão bonita naquela lojinha ali, ó, da cor do biquíni. Aí ele assim: eu falei: queria tanto. Achei tão bonitinho que ele fez, gente. Daí ele pegou e disse: tá, então na hora de ir embora, eu vou lá buscar o carro, vou botar o carro mais perto. Homens, aprendam isso que estão ouvindo aí. Aí eu falei: tá, e eu lá com as meninas esperando. Na hora que eu fui sentar, eu tinha uma bolsa aqui, quando eu vi o presente.
Mas aí as pessoas pensam, sabe de uma coisa? Eu não tenho problema nenhum. Sabe, a gente não tem problema nenhum em caminhar em simplicidade, sabe por quê? Porque ela é um escudo. Você não precisa impressionar ninguém, você não precisa. Às vezes é nas coisas mais baratas, mais simples, que está, às vezes até a alegria, a verdadeira felicidade. Aquilo que o dinheiro não compra, porque a verdade é que o dinheiro não compra a felicidade, a alegria não compra nada. Ele te proporciona algumas coisas, mas ele na verdade não. E eu me perdi no que eu estava falando. Da dracma perdida. Vamos lá para a dracma. Oh, glória, vai sair essa palavra. E a dracma, ela estava perdida dentro de casa. E aí, muitas mulheres estão se perdendo. É filha, está dentro da igreja. Tem gente que até dá aquela frase, sou 20 anos convertida. 20 anos perturbando na igreja, falando mal dos outros, fazendo confusão. Aí fica assim, 20 anos assim, eu não quero. Eu dizia para mim. Eu vi umas mulheres mortas dentro da igreja, sentadas assim nos cantos, dizer, eu não quero aquilo para a minha vida. Eu dizia, um dos motivos que eu tinha dificuldade de uma conversão genuína é porque eu ia ficar aquilo lá. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero ter uma vida com Cristo viva, eficaz, genuína, verdadeira, na simplicidade, onde eu não preciso te impressionar. Eu não posso, eu não quero. Eu vivo uma vida genuína cristã. Entende? Eu não preciso fazer coisas para te achar que eu sou alguém. Não, se tu não quiser. Olha, se tu achar que eu não sou nada, eu estou tranquila também. Porque o que você pensa, o que as pessoas pensam, não definem quem eu sou. A verdade é que lá naquele dia, você não vai dizer assim, fulana falou isso de ti. Vou pensar. Ele não vai dizer isso, ele vai dizer, olha, você profetizou no meu nome, mas eu não te conheço. Ele vai falar de você. Os outros são os outros. Cada um vai dar conta da sua vida. A Gi me mandou uma mensagem essa semana, foi muito, muito pontual. Ela falou assim comigo, eu tive uma percepção no meu espírito, e eu quero compartilhar contigo, que muitas de nós, mulheres, estamos presas no que os outros vão pensar da gente. E a gente não faz um monte de coisa do que os outros vão pensar, e a gente também faz coisas para que os outros vão pensar. Está lá eu com o óculos da Victoria's Secret, sendo tentada a dizer meu, claro que é meu, emprestado. Nós somos tentadas a impressionar pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida e perdemos o nosso verdadeiro propósito por besteira, coisas pequenas. E ela disse uma coisa, é uma chave, você não precisa impressionar ninguém e nem ter medo do que os outros pensam. Porque se você quer ser uma mulher desprendida no reino de Deus, viver o que Deus tem para a sua vida, você vai aprender a desprender rápido dessas coisas e obedecer ao Senhor. Eu lembro que tinha vezes que eu dizia, mas parece que eu vou ser louca. E Deus falou, eles vão pensar isso de ti mesmo, porque a minha sabedoria para o mundo é loucura. Aí tu decide quem tu quer agradar, eles ou eu. Opa! É para esse lugar que Deus está te chamando. Só que existe aqui, nessa palavra, um processo de encontrar uma dracma. Parece que Deus assinou, eu vou te dar um checklist de como ser encontrada quando você está perdida dentro da casa do Pai. Quando você é filha, mas não consegue lidar como filha, você não consegue viver a vida cristã, você não consegue ter vida constante de oração. Muitas mulheres estão aqui, têm livros de oração, 5 passos para orar, você não ora 10 minutos. Você já viu que quando a gente vai orar, começa, eu desliguei o ferro. O diabo desgraçado, Satanás, eu vou lá, o ferro está desligado. Aí eu volto para a sala, já perdeu o encanto. Aí eu fico, em nome de Jesus, já viu que tem dias que para orar é luta? Vou te dar um segredo, nesses dias coloca um louvor. Eu já faço essa vergonheira aqui, no meio do louvor. Você imagina que eu faço lá na minha casa, ninguém me olhando. O vizinho de baixo, ele, tadinho. Mas tem hora que você tem que guerrear mesmo. E começar a louvar, adorar a Deus. E bota uma Cassiane lá mesmo, bota aqui para quebrar tudo. Porque tem vezes que são guerras e muitas de nós não conseguem ter esse tempo com Deus, vivem perdidas. A primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui, o que é que Ele diz? O que é que Jesus fala? Ele acende uma candeia. E colocar luz é uma das situações que nos fazem ser achadas. Quando você fala a verdade. Quando você expõe. Já viu que tem gente que gosta de dizer, eu oro tantas vezes por dia. Mentira.
Até numa conversa simples com a amiga, você vai ver quem gosta de se mostrar espiritual. Não faça isso. Toda capa de espiritualidade esconde uma tamanha carnalidade, o tamanho da capa. A pessoa, quanto mais espiritual, mais carne ela tem escondida, mais raiva ela tem, mais inveja, mais vontade de matar os outros ela tem. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não é exposta, ela é vivida. Você vê na forma como a pessoa trata o outro. Isso é espiritualidade. Ela ama o marido, ela trata bem os filhos, ela cuida bem da família, ela tem um relacionamento saudável com os amigos. E isso é ser espiritual. Não é ficar falando toda hora em línguas e dizer, porque eu tive uma revelação. Outro dia eu estava lá orando e eu falei assim, Deus, me revela algo. Deus falou para te pregar? Aí eu, a revelação que eu dou é para te viver. Baixei minha bolinha na hora. Falei, amém, Deus, o que é para mim viver? E veio aquilo lá que vocês sabem quando vem, quando Deus pega a gente. Se você quer ser achada na casa do Pai, coloque luz na sua vida. Tem coisa escondida? Coloque luz. Sabe quando os relacionamentos começam a ficar fragilizados? Quando nós escondemos coisas. Você já viu o relacionamento com marido e mulher, quando tem coisa escondida, fica um peso na casa? Você sabe que tem alguma coisa escondida, você ainda não sabe o que é, mas já pesou o clima. Já viu no trabalho, quando tem alguém que faz contenda, e aquela pessoa chega, fecha o tempo, porque tem coisas encobertas. Tudo, e uma coisa eu aprendi, gente, tudo que está nas trevas não é de Deus. Hoje eu estava lendo mesmo em 1 João, que fala que ele é luz. E quem anda na luz tem comunhão com Deus e com os outros. Olha isso. Tem comunhão. Porque a luz faz isso, a luz restaura relacionamentos. Quando você é verdadeiro, você pensa que vai magoar as pessoas, não vai não. Você sendo verdadeiro, você está restaurando relacionamentos. Outro dia aconteceu uma situação que eu ia dizer sim só para agradar. Deus falou comigo, isso não é ser leal, isso não é verdadeiro, isso não é ser amigo. O amigo fala a verdade, olha, eu prefiro dizer não. Talvez eu estou te desagradando agora, mas essa é a verdade, eu não posso, não devo. Você entende isso? Seja na luz. Quantas de nós já dissemos sim, já entramos em enrascadas, porque nós queríamos ter dito não e dizemos sim só para agradar as pessoas. Isso não é amar as pessoas, isso é bajular as pessoas, isso é ser manipulado pelas pessoas. Ame as pessoas, mas seja de verdade para elas. Fulana, passa lá e pega para mim. Não posso. Se eu fazer isso, eu vou me atrasar para pegar o meu filho na escola. Quantas mulheres estão nem para o filho da escola? Atrasa. Por favor, aprenda a dizer não. Ande na luz. A Bíblia fala o quê? Seja o seu sim, sim, não, não. Não é só sim, sim. Tem hora que é não, não. Não, fulano, não. E uma coisa, eu ficava pesada quando eu dizia não para alguém. Ai, aquela pessoa vai ficar triste comigo. Hoje, sabe o que eu penso? Ai, vai ficar triste, vai passar. Não é assim? Vai ficar triste, vai passar. O importante, não fui grossa, não machuquei, só disse, não vou fazer o que ela quer. Ai, mas ela não vai mais me chamar. Não me chama mais, é Deus também limpando, Deus fazendo. Você vai começar a entender que é Deus. E outra coisa, se uma amiga fica chateada com você por uma coisa que você não fez para ela, não é amigo isso. Porque um verdadeiro amigo vai te entender. Ele vai dizer, não, eu te entendo, eu sei. Cuidado com os relacionamentos de amizades que são abusivos. Pessoas que se aproveitam de você. Cuidado, isso é um alerta. Cuidado, seja de verdade, deixa a luz entrar. A outra postura que Jesus fala que aquela mulher toma para encontrar o que está perdido é varrer a casa. É tirar a sujeira. Você já viu que na faxina quanta coisa a gente acha? Você fica até feliz, não é? Você vai limpar no meio do sofá, tem um brinquedo dos filhos que ele já tinha chorado, esperneado esses dias. A Bela estava chorando por um brinquedinho. Quando a gente foi limpar embaixo do sofá, lá estava o brinquedinho. A faxina, ela tem o poder de achar coisas que estavam escondidas e perdidas no meio da sujeira. Então, Jesus está falando que, olha, para se perder dentro de casa, da casa do Pai, pode ser falta de transparência, pode ser mentira, verdades escondidas, pode ser sujeira. Quantas coisas no nosso coração pode estar sujo? Quantos sentimentos nós abrigamos que é lixo? Você sabia? Você imagina, se você tem que tomar banho todo dia, senão misericórdia. Senão misericórdia.
Você imagina o interior, o que está dentro. Todos os dias nós temos que jogar coisas fora. Tem uma coisa que você não gostou de alguém. Alguém fez uma coisa que você não gostou. Você leva para casa. Aí aquela hora que ela olhou para mim de lado, aquele olhar foi de soberba. Porque você nunca vai ver um homem falando assim, ai, achei ele estranho. O homem nunca vai dizer isso. O homem vai entrar, os amigos dele vão entrar e sair. Ninguém é estranho para eles, todo mundo é igual. Outro dia, estava numa situação, eu falei, tu viu se fulano estava meio estranho? Ele falou, não percebi, o homem não percebe nada. Essas coisas de estranho, todo mundo é igual, está todo mundo bem. Aí às vezes eu perguntei, tá, e o fulano, como é que ele estava? Estava tranquilo, mas pela esposa o fulano estava arrasado. Eu falei, meu Deus, esses homens não se amam. E quantas vezes você leva para casa e não tem nada a ver aquilo, é uma mentira, uma sujeira no seu coração que você tem que botar fora. Você tem que dizer assim, não, nada a ver isso aqui. Porque às vezes por uma raiz de amargura, por uma sujeirinha, você se perde dentro da casa do Pai. Você é algo valoroso, mas está perdido. O que adianta ter algo de valor, mas perdido? Por favor, faça uma faxina hoje no seu coração. Quais são as coisas que precisam sair? É tão interessante que a Bíblia diz que o amor dele é como ouro refinado. Ele vai nos refinar, ele vai chamar o fogo para refinar. Às vezes o pessoal fala que é o fogo do reteté. Quando vem com o teu fogo, eu falo, misericórdia, porque fogo é provação. O fogo vem para provar, para queimar aquilo que não é verdadeiro e trazer à luz aquilo que é verdadeiro. E o Pai não passa a vassoura para te punir. Ele não vem tirando sujeira para punição, mas é para achar você. E para que você ache valores, para que você ache quem você é na casa do Pai. Terceiro, ela procurou. Ele nos procura, o Senhor está à nossa procura. Ele está mais interessado em quem nós somos do que o que nós fazemos. Ele vai procurar você. Depois que você colocar a luz, que você varrer a casa, limpar, o Senhor vai procurar você. E talvez você vai precisar procurar. Quantas de nós não procuram mais o Senhor, não procuram mais pelos atos, pela presença de Deus? Quantas de nós já nos largamos na vida cristã e dizemos, ai, aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, em nome de Jesus, tome as rédeas hoje e procure a presença de Deus. Depois que você passar pelos dois processos, procure a presença de Deus. Sabe, ela pode ser ministra, cantora, pregadora, conselheira e não ser filha, e não ser encontrada. E Deus, é interessante que João 4:23 fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele nos procura. 4. Existe um processo aqui que às vezes a gente quer inverter. A Bíblia diz que quando aquela mulher acha a dracma, ela faz algo muito interessante. Ela vai para a rua. E ela chama todas as amigas dela, as vizinhas, e diz, se alegra comigo, celebra comigo, porque eu achei aquilo que estava perdido. Essa mulher me ensina a ter pessoas que celebram junto com ela algo que estava perdido e foi achado. Você tem pessoas que celebram com vocês as suas dracmas perdidas quando você encontra? Por favor, se rodeie de pessoas que celebram com você quando você é achado, ou quando existem valores na sua vida que são achados. Que você possa ser uma mulher que diz, fulana, beltrana, vem cá, sabe aquele dia, sabe? Deus me falou isso, eu fui achada outra vez. E é tão interessante que Jesus diz que aquela mulher levanta bem alto aquela dracma. E essa palavra para mim é para esse tempo. Nós estamos num tempo de dracmas perdidas sendo achadas. E Ele vai levantar e dizer, olha, alegrem-se comigo, porque essa que estava perdida, mas foi achada. E é interessante que não foi as 9 que foram levantadas, mas aquela que estava perdida. Deus está falando o seguinte, Ele está sinalizando, mulheres que estavam perdidas dentro de casa, é essas que eu vou levantar para essa hora. É essas que eu vou chamar e dizer, se alegra comigo. Ele vai expor essas mulheres, Ele vai levantar elas como um testemunho. Deus falou comigo, mulheres que se sentiam perdidas dentro da igreja. Eu vou falar, vou. Tem gente que é ferido com a igreja. Tem gente que está me escutando lá pela internet que diz, eu não boto mais o pé numa igreja. Eu até escuto um culto, mas envolver igreja, grupo de convívio, não quero mais, tão ferido que foi. Está perdido. Fala em igreja, a pessoa treme. Fala em célula, a pessoa não quer nem saber porque foi abusado por um líder.
Líderes imaturos. Sabe o que é pior do que não ter líder? É um líder imaturo. Porque ele vai... Já viu quando o pai e a mãe saem de casa e botam o irmão mais velho para cuidar dos menores? O pai sai, o irmão mais... Vocês vão ver. É isso, muitas vezes, que um líder imaturo faz. O que ele faz? Ele usa aquela posição de liderança não em favor de pessoas, mas para ferir pessoas, para mandar. Ele se sente bem quando ele manda. O meu olho aqui é de águia aqui na igreja. Quando eu vejo assim um coraçãozinho meio assim, eu já... Desce, amado. Quando você tem que falar para um filho, ei, menos. Sabe quando um filho quer educar o outro? Às vezes a Vitória tem 16, ela quer educar a Bela, assim, né? Tu não vai fazer isso assim. Ei, filha, tem pai e tem mãe aqui. Bela, senta. Não é a voz da mãe, é a voz da mãe. E muitas vezes Deus faz isso conosco. E tem pessoas que não suportam mais a igreja, que não aguentam mais o culto, que tem medo de vir. Gente, teve pessoas que vieram congregar aqui, que durante um ano nem chegar perto de mim do Telmo chegava. Porque todo domingo nós estamos aqui. Não chegava, e a pessoa depois de um ano veio chorando. Eu fui curada porque eu tinha medo de liderança, medo de me envolver em igreja, medo. Deus está achando você hoje, sabia? No meio disso tudo, Deus está levantando você. E sabe de uma coisa? Naquilo que você foi ferido, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar pessoas. No lugar da ferida vai ser o lugar que Deus vai derramar óleo, e ali vai derramar autoridade sobre você. Você vai chegar a pessoas feridas da igreja e eu te entendo, eu sei exatamente o que tu está sentindo. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui ferida também pela igreja, eu sei exatamente. E eu sei exatamente o que a pessoa sente num lugar como esse. E eu quero dizer para você, Deus está te reposicionando no corpo de Cristo, curando você, achando você nessa noite. Você tem valor, sabe de uma coisa? A dracma, Jesus podia ter dito, olha, tinha 9 dracmas, perdeu uma. Tem 9. Mas aquela dracma era tão importante, porque o valor de Deus, o valor para você em Deus é individual. Uma tem importância, uma tem valor. Eu queria te abençoar com essa palavra. O Senhor está te achando hoje. Tem muitas filhas aqui que precisam acender a luz, varrer a casa, procurar. Você vai ser achada nessa noite. O Espírito Santo está achando você. Você se sentia distante. Talvez tem mulheres aqui que são como um filho pródigo. Você precisa voltar, você precisa definir. Você quer ficar na casa do pai, você quer ficar fora. E talvez tem mulheres aqui como ovelhas perdidas, que o bom pastor vai pegar você hoje, colocar você nos ombros, te dar uma nova visão. Queria que você se colocasse de pé. Quero orar por sua vida.